O pessoal agora já todo mundo conhece Bitcoin. Mas ele ficou marcado uma época muito grande, muita gente no Paraguai para ver essa parte de gestão de bitcoins. Eu não tinha nem estudado isso, mas eu lembrei agora você falando. E isso deu aquela assim, parece que era uma evasão, né, de dinheiro, uma coisa meio escusa, e não era. Eles estavam tentando fazer alguma coisa que desse certo. E uma das coisas que eu ia te perguntar, olhando aqui um pouco, porque o pessoal fala muito, todo mundo fala da Lei Maquila, todo mundo fala que tem empresa indo para lá, a Lupo agora estava há pouco tempo aí nos holofotes, a Casten está anunciando também que está indo. Então, assim, eu já tive empresas que estavam em RJ aqui, tentaram ir para lá para poder ver como é que faziam para melhorar a situação. Então, a gente analisa bastante esse mercado, mas essa década que você falou, de falar agora de 2016 para cá, que foi quando você fez o primeiro projeto lá, já tem mais de 220 empresas brasileiras lá e devem muito mais ainda estudando já para ir. Mudou bastante a política no país, veio a Covid, veio o momento econômico agora, a crise mundial, não é só no Brasil, a crise mundial, já movimenta bastante dinheiro. A pergunta é sempre assim, eu perguntei até para alguns empresários ou até para alguns consultores, por que o Paraguai? Que tipo de empresa efetivamente deveria estudar para ontem em Paraguai, como alternativa viável para ela? E ainda, as pessoas que trabalham nessas empresas, quando a empresa vai para lá, como é que faz para morar lá? Né? Porque você falou que a outra é Santa Catarina, mas há quantos anos atrás? Porque você vai ter necessidade de escola, hospital, a língua, né? A moeda é diferente. Então, todo esse processo de... A gente fala de expatriação para lá e você está fazendo o cara ser nacionalizado. Então, explicar um pouco, eu sei que a pergunta foi longa, tem bastante conteúdo, mas eu vou te puxando aí para isso. Primeiro, que tipo de empresa vale a pena? Por que vale a pena e por que deveria ser estudado? Até te consultar sobre isso, né? As empresas têm interesse aí. Pessoal, você que tem uma empresa do segmento que ele vai falar, está aqui o canal já, depois ele vai deixar até o @ dele aqui para você manter contato. Isso, ótimo. O que acontece, né? Qual é a grande vantagem que se tem hoje de se estruturar e de se pensar em Paraguai? Você tem uma estabilidade política, porque vários anos aí, né, existem uma mesma linha de pensamento que é muito focado em trabalho mesmo e está gerando negócios e fazendo com que o Paraguai prospere através desses negócios. Então, existe uma estabilidade política, existe uma estabilidade jurídica também. Você hoje você abre uma empresa e você determina, por exemplo, quinais, você pode abrir os quinais que você quiser, né? Que quiser trabalhar. Nós temos, eu com meus sócios, né? Deixa eu só dar uma parada e explicar o que é quinai aqui, porque pessoal, é a atividade econômica da sua empresa. Então, você pode fazer várias atividades econômicas no mesmo contrato social ou no estatuto social, você escolhe qual tipo de empresa que você vai ter. Exato. Então, nós temos um KNAI de prestação de serviço, que a nossa empresa preferencialmente faz isso, mas já tem de compra e venda de mercadoria, de industrialização. Você já pode abrir mais o leque para você também poder trabalhar, né, dentro do seu RUC, que é o CNPJ, o RUC único, né, da empresa que você abre lá. Você pode trabalhar aí tanto a parte de indústria como de comércio e tudo mais. E aí você tem essa possibilidade de, dentro daquilo que vai aparecendo, que você tem a expertise para poder exercer e tal, poder executar, né? Poder fazer, né? Poder trabalhar com isso. E tem a estabilidade econômica também do país. Então, a gente está falando de um país que vem há vários anos com uma inflação aí de 4%. Real, né? Real. Real, né? Que consegue ter uma estabilidade também econômica. Só voltando para a estabilidade jurídica, eles têm um termo que, quando você assina e determina algo, né, que você vai exercer a sua atividade, por 10 anos ninguém pode modificar. Mudou a lei, a partir de agora, as empresas tal, você está garantido. Não, isso é real. Período real. É real. Porque aqui no Brasil, o que acontece muitas das vezes, que a gente já viu isso, você tem um termo de regime especial, que é um benefício que te dão como empresa para você vir para determinados estados, aconteceu em alguns estados brasileiros, mudou o governador, o pessoal tirava aquele benefício.
A gente orientava muito para os clientes assim na época, que era para definir um polo industrial, coloca o benefício para o polo industrial, porque aí já para o governador não é tão fácil você mexer com tantas empresas e tantos empregos. Sim. Mas se era um benefício só seu, que no caso você está falando aqui é para a empresa isso mantém por 10 anos pelo menos. Isso. Então se ele fizer um estudo estratégico de 10 anos, já valeu a pena o retorno do investimento para ele por isso. Isso. Então eu tenho uma indústria. Quais são os pontos positivos de se ir para o Paraguai? Custo de energia elétrica. Então, se a minha indústria depende muito de energia elétrica para poder trabalhar, que são maquinários e tal, só nisso já vale a pena você fazer um investimento, estar instalando uma unidade da sua empresa no Paraguai. Né? Isso é outro assunto, depois eu vou tentar entrar nisso também, né? Que as pessoas ficam dizendo assim, não, as empresas estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai. Eu não vi isso acontecer ainda, né? Nesse período de 12 anos que eu estou indo lá. O que eu vi é unidades da empresa sendo montadas lá para trazer mais barato o custo da matéria-prima, do produto final para cá. Exatamente. Assim como na minha região lá de... Isso é muito importante falar, Brusque, porque Blumenau... falam, o pessoal está abandonando o Brasil. Não é a realidade. Isso. Até porque a economia do Brasil tem que estar bem, porque é o seu maior mercado. Você falar... O polo produtor vai ser lá e o polo consumidor está aqui. O consumidor está aqui e você vai ter alguns produtos que valem a pena você trazer para cá. Nós temos aqui em Santa Catarina, Altenburg, por exemplo, tem uma unidade Fabril lá, mas não abandonou a sua unidade em Blumenau, assim como a Carsten também não vai abandonar. É só uma unidade que se instala para poder ter essa possibilidade de ser estratégico no negócio ou naquilo que ele precisa e que demanda. Às vezes por exemplo, pela mão de obra, que a mão de obra paraguaia ela é jovem. Entendi. Algo que no Brasil não é mais, né? Já está partindo aí para um envelhecimento dessa mão de obra e você já começa a ter outras questões acontecendo ao redor. Então, você abre no Paraguai hoje uma empresa, você vai ter pessoas que... Então, isso que eu ia te perguntar, ela não transfere os funcionários estratégicos para lá ou já tem mão de obra qualificada? Não, o que você precisa é desenvolver liderança. Isso é algo que a gente está tratando, porque nós, como prestadores de serviços, até trabalhamos também na parte educacional e estamos trabalhando há 1 ano e meio já para instituir alguns treinamentos e algumas capacitações de liderança. Aquilo que para a gente foi lá atrás, para eles é um novo mercado. Vamos pensar que o Paraguai... como eu amo os paraguaios, né? Eu digo assim, o Brasil de 20 anos atrás. Entendi. Então, um mundo que de o pessoal diz assim, oportunidades. É de 30 anos. Não, é de 20, né? Mas tem muitas oportunidades e muitas possibilidades. Então, você tem a mão de obra jovem, digamos assim. Como é um país que ele é muito agrícola, a agricultura hoje ela é muito automatizada. Então, você consegue tocar, aí não é um negócio meu, tá? Mas muitos alqueires de terra numa fazenda com automação, com o maquinário correto, com 10, 12 funcionários, você conduz e toca uma fazenda gigante que produz muito e que vende muito, mas que não dá ou não gera mão de obra. Então existe uma carência, né, de empresas que ocupem mão de obra paraguaia. Entendi. Então isso hoje é uma vantagem, é um benefício. Nós estamos numa região aqui do Brasil, principalmente, que tem carência de mão de obra em todos os setores. Então hoje você abre contratação de profissional, mesmo sem experiência, para você capacitá-lo internamente. A gente está tendo essa inversão aqui no Brasil, né? As escolas estão virando indústrias e as indústrias virando escolas, né? Porque tem que capacitar a sua mão de obra. Lá você vai ter que fazer isso também, vai ter que capacitar essa sua mão de obra, mas tem mão de obra. E tem... Esse essa processo mão de obra dura quanto tempo, mais ou menos, pela tua experiência aí? Tipo, uma empresa decidir ir para lá, abrir uma filial, né? Uma filial produtiva, uma unidade de operação, até ela estar em plena capacidade igual à do Brasil, digamos assim.
equiparando. Produtiva, você vai levar 1 ano e meio a 2 anos para conseguir ter isso. Isso já tem gente capaz de fazer isso. Desde o início do processo, até se instalar e tudo, até ter essa capacidade. Entendi. Mas é imprescindível que você leve quem entenda do negócio, principalmente a parte produtiva, Sim. processos, Sim. e que esteja preparando as pessoas lá, em loco. Não adianta assim, não, vou ter um online, gestor, não vai funcionar. Vai ter que estar lá. Como antigamente. Exatamente. Exato, como antigamente. Olho no olho, sentir o calor humano, estar ali junto, entender, olhar no cara, entender quem está com dificuldade, tocar ali. Lidar com as pessoas. Ver os líderes naturais, ver aquele processo todo. Aí você pega e pesca esses líderes naturais, traz, capacita para eles poderem trabalhar com a equipe. E propagar aquela ideia. Vai ter aquela dificuldade que é alguém de nós agora vai querer liderar, eles têm uma resistência, então você tem esse processo como em qualquer outra empresa. Entendi. Quando alguém assume a liderança, né? Mas eles tendem, ou no início eu via muito chileno, argentino e brasileiro como líderes nas indústrias e nas empresas do Paraguai. Hoje já tem paraguaios assumindo essa liderança porque tiveram esse processo. Entendi, já tinham outros que falavam a língua natural dele, a língua mãe, né? Isso. E aí tinham mais experiência, foram ali deixando um legado e já tem gente naturalmente já surgindo no Paraguai mesmo. Isso é legal, Almério, falar, porque quando eu andava dentro da indústria e eles queriam falar algo que eu não entendesse, eles falam em Guarani. Entendi. E Guarani é uma língua, não sei se você já teve alguma familiaridade. Não, já ouvi lá, mas não sabia nem que era. Você não entende nada que eles estão falando. Parece estar na China. Exatamente. Entendi. Tive a oportunidade de ir para a China em 2014 e o mandarim você fica perdido. Mas será que as novas tecnologias de fones aí não vão ajudar nesse processo? Vamos ajudar, né? Porque isso é uma nova inovação aí para todo mundo testar e ver se inclusive na parte de educação, nós tivemos uma adequação em um sistema educacional que nós temos para a língua guarani também, para poder fazer ter essa abrangência e conseguir atingir algumas pessoas que estão mais retiradas nas zonas rurais e tal, eles falam guarani e mal falam espanhol. Entendi. Então tem muita oportunidade sim, mas tem algumas questões... Barreirazinhas internas. Isso. Mas